pessoal, o Karl Popper, né, ele foi, como eu já disse, né, um filósofo da ciência que se preocupou em entender quais são os princípios da ciência, né? Porque ele via lá no Ciclo de Viena, que é foi uma escola, né, chamada neopositivista, né, que no que eles se baseavam para pensar a ciência era no princípio de verificabilidade, ou seja, através da indução o cientista conseguiria chegar a verdades que poderiam ser, né, colocadas em pauta e que a verificabilidade e a verdade era o fundamento da ciência. Isso, Karl Popper não concordava com essa ideia, né? Porque, na realidade, se você for ver o método indutivo, faz com que você não capture a realidade como ela é num todo. Então, você acreditar que as verdades das teorias científicas sejam verdades absolutas é um erro grave, né? Mesmo porque, se assim o fosse, a ciência não poderia evoluir na velocidade com que ela evolui, né? E aí ele vai querer encontrar um princípio para a ciência. E ele vai encontrar esse chamado princípio de falseabilidade ou de verificabilidade. Lembrando, galera, os passos do método científico. Primeiro passo do método científico, né? Observação empírica. O que o cientista faz, galera? Observa fenômenos físicos, químicos, orgânicos, sociais, históricos, enfim, dependente da ciência, observa fenômenos e levanta um problema. Portanto, se eu falar para vocês, perguntar para você na própria, por que as ciências são problemáticas? Porque as ciências nascem de problemas, nascem de dúvidas, nascem de questões. Depois, galera, o cientista vai propor uma hipótese. O que é uma hipótese? Ele vai propor uma possível solução ao problema levantado no início da pesquisa. Uma tese hipotética, ela pode ou não ser verdade. Depois, terceiro passo do método científico, ele precisa testar essa hipótese através da experiência, né? A chamada experimentação, onde ele vai testar a hipótese. Ok? E, por fim, depois que ele testou a hipótese, ela passou do crivo do teste, não fica por aí. Ele precisa fazer o quê? A generalização. É o momento de testar a hipótese em casos diferentes para se chegar a uma conclusão. É assim que os cientistas testam os medicamentos. Por exemplo, a vacina do Covid-19 está sendo produzida aí por vários laboratórios. Certamente ela vai chegar, só não sabemos quando exatamente ela vai chegar, tá? E aí, galera, o que o Karl Popper dizia? Que a ciência se caracteriza não pelo fato dela encontrar verdades absolutas, não. Muito pelo contrário. O que caracteriza o fazer científico é o que ele chama de princípio de falseabilidade. Vamos entender o que ele quer dizer com isso a partir da própria citação do próprio Karl Popper na lógica da pesquisa científica. Beleza? Não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido de uma vez por todas, em sentido positivo. O que ele quer dizer com isso? Que uma teoria científica, um sistema científico, ele não é uma verdade absoluta. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas em sentido negativo. O que ele quer dizer com isso, professor? Que uma ciência ela se caracteriza por ser ciência, por ela poder ser refutada, por ela poder ser derrubada, que é o princípio de falseabilidade ou refutabilidade. Vocês podem encontrar também esse conceito. Futabilidade, ok? Vou dar um exemplo prático para vocês. Astrologia, galera. Astrologia, a gente pode considerar a astrologia ciência? O que diz a astrologia, né? Que os astros, né, vão influenciar, né, nos acontecimentos da vida, né? Isso que vai dizer a astrologia, né? E como que nós podemos provar isso? Dependendo aonde
o astro tiver, né, através de cálculos ali, né, isso vai afetar na vida do indivíduo, né, no seu comportamento, dependendo de onde, quando ele tenha nascido e tal. Isso é ciência? Não é ciência, galera. Por que não é ciência? Porque não tem como eu discordar, porque não tem como eu refutar uma afirmativa dessa. Né? Não tem como eu provar que isso é verdade, é verdadeiro ou não. Né? Portanto, não é ciência, não se aplica o princípio de falseabilidade. Ok? Por exemplo, os indivíduos que dizem que a Terra é plana, eles estão falando de uma ciência? Eles estão propondo uma hipótese totalmente absurda, né? Que facilmente é verificada que é errada, certo? Outro exemplo, né, que a gente vê muitas vezes, né, ser colocado, por exemplo, a vacina faz mal. Uma hipótese totalmente equivocada, ok? Mesmo porque quando os cientistas vão colocar uma vacina à disposição da população, ela já passou por vários testes, por inúmeros testes, né, para se comprovar, né? Por exemplo, vamos usar tal medicamento para combater o vírus, um medicamento que já exista. E aí o que eles fazem? Eles fazem diversos testes para ver se esse medicamento ele vai combater mesmo ou não. Se ele vai trazer muitos malefícios para o indivíduo através de não conseguir combater a doença, de não conseguir combater, no caso da Covid, o vírus, e se esse medicamento pode trazer efeitos colaterais que são ainda piores para quem o toma. Ou seja, a ciência, ela parte desse princípio de falseabilidade, de verificabilidade, no sentido de refutabilidade, ok? De ser refutado, tá? Mas, professor, e a busca dos cientistas pela verdade? De onde que vem, então? Né? Se a base da ciência, o princípio da ciência é a refutabilidade, o princípio da ciência é a falseabilidade. E aí o Karl Popper vai falar sobre essa questão. A ciência tem mais que um simples valor de sobrevivência biológica. Ela não é apenas um instrumento útil. Embora não possa atingir a verdade nem a probabilidade, o esforço pelo conhecimento e a procura pela verdade ainda são os motivos mais fortes da descoberta científica. Não sabemos, podemos apenas conjecturar. E nossas conjecturas são guiadas pela fé não científica, metafísica, embora explicável biologicamente, nas leis ou regularidades que podemos desvendar, descobrir. Né? O que ele quer dizer com isso? Que a busca pela verdade científica é a mesma busca pelo conhecimento que nós, na filosofia, temos. Ok? E só que essa busca pela verdade, ela não é científica, ela é metafísica. Essa fé na busca pela verdade é metafísica. Né? E é essa a grande dificuldade que, muitas vezes, um cientista que não compreende o princípio de falseabilidade não consegue perceber. Tranquilo, galera? E aí, nós vamos pegar um exemplo, né, para entender que é um paradigma científico. O paradigma científico de Charles Darwin, né? A ideia de Darwin de que, através de um processo de seleção natural, é que o transformismo biológico vai acontecer, de modo, lembrando, uma mudança acidental que pode ou não favorecer o organismo a se reproduzir no meio. E aí, o que o Darwin coloca como contribuição aí que vai de encontro ao princípio de falseabilidade do Karl Popper, que a gente pode aplicar nele, nessa frase, esse princípio de falseabilidade. Se me mostrarem um único ser vivo que não tem ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. Olha, a frase ela é muito forte. Ó. Se me mostrarem um único ser vivo que não tem ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. Né? O que ele vai demonstrar aqui? Primeiro, contrapõe-se ao criacionismo religioso. Ué, professor, mas Charles Darwin não era um cristão e tal? Ele era, galera. Só que o que ele está fazendo aqui é ciência, né? Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, né? A ideia de que Platão tinha que tudo tinha uma essência e tal, né? E a gente pode observar que não necessariamente vai ser assim. E sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderá refutar a hipótese evolutiva darwiniana. Então ele vai submeter, Charles Darwin vai submeter, né, galera, a própria teoria dele à refutabilidade. Tranquilo, galera? Pessoal, alguma dúvida sobre